Oi, caraca, é muito bom quando a gente percebe que as coisas estão começando a andar na nossa vida. Ai, eu tô muito feliz. Eu não tenho. Por muito tempo eu queria estar fazendo o que eu estou fazendo agora, gravando e conversando e podendo me expressar. Só que aconteceu muitas coisas e agora eu estou vendo meio que o caminho se abrir. E isso é incrível demais. É maravilhoso quando a gente se permite fazer novas coisas. Aí a gente vai percebendo que as fronteiras vão se abrindo naturalmente para novas coisas. Isso é muito legal. O que não aconteceu ainda, que eu quero muito fazer, é entrevistar pessoas do nosso Brasilzão. Mas isso ainda há de acontecer. Enquanto isso, eu vejo coisas que estão mudando, coisas na minha perspectiva, na minha forma de falar. Oi, pássaro. Que estão mudando e eu estou muito feliz. Olá! Oi! Eu estou muito feliz com isso. Por exemplo, agora eu estou lendo o Bilbo. E é tipo um livro de 300 páginas. Eu sempre quis ler bastante assim, sabe? Só que acaba que eu meio que ficava me colocando como, ai, eu não consigo ler tanto por causa que é muito grande e tudo mais, o livro. E a gente. Aí quando vê, agora eu tô lendo. E isso é incrível. Porque o problema não estava em que ele era grande demais pra mim ler. Em sim que eu já estava supondo. Não este livro. Livros grandes. Que eu estava supondo de que os livros eram muito grandes para serem lidos por mim. Que eu ia ficar só em livros pequenos. Que eu não ia ler livros grandes. Que eu não ia conseguir ler rápido, ou me adaptar, ou conseguir me pegar uma leitura. Só que sim, eu lembro tudo que eu li aqui, isso é muito legal. E não é só nisso, eu tô pegando o livro como exemplo, mas são tantas coisas e eu estou me sentindo tão feliz. E agora, a formiguinha. Porque onde que eu estou? No Parque das Águas de Caxambu. Cá estou eu. Eu fico tão feliz que as coisas estão andando finalmente, que eu estou fazendo coisas que eu sempre quis fazer. Isso é legal, é incrível. Bom, uma coisa que eu sempre quis fazer também é apresentar Caxambu, falar do Parque das Águas. Só que parece que esse dia nunca vai chegar. Parando pra pensar agora, esse dia podia ser hoje. Eu podia apresentar o parque hoje. Falar o que eu quero falar do Parque das Águas. Sobre como aqui é um lugar maravilhoso, excepcional, incrível. Eu sinto que a gente é engolido pela natureza aqui e é uma sensação maravilhosa. Eu amo vir pra cá. Aqui eu recupero a minha energia e eu me sinto conectada com a natureza. Estar na natureza é muito bom. A gente faz parte dela, só que no cotidiano a gente se esquece disso e vive aquela vida pacata e corrida que a gente tem que ter de todo dia tendo que fazer as coisas do nosso dia e terminar. E a gente nunca tem tempo realmente porque é nosso, pra nossa vida. E eu estou falando baixo, eu estou vendo que eu posso melhorar minha fala. Eu sempre fui muito boa com a comunicação. Mas depois de uns certos problemas, eu acabei perdendo essa qualidade. A potencialidade dela. Não ao todo. Mas agora eu estou recuperando essa potencialidade e estou melhorando na minha fala. E eu falo muito bem. Eu só preciso afirmar isso pra mim. Aquela insegurança de... Eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento da vida. Ou talvez não. Isso depende, né? Não. Todo mundo é um exagero.
algumas pessoas ainda mais na época da escola, ai, é tanta coisa, mas ao mesmo tempo muito maravilhoso. A escola é tipo uma mini sociedade, onde o que a gente faz lá transporta a gente para o que a gente será no futuro. A gente tem que saber lidar com as questões da escola, para que quando chegar a nossa hora de estar na sociedade, a gente saber como funciona. Porque vocês já devem ter ouvido aquele dizer de que a vida adulta é um eterno sexto ano. E um pouquinho é. E é isso. Eu poderia dizer bastante coisa aqui, e eu vou dizer. Felicidade. Olá! Eu quero posicionar o celular. Estou descobrindo como. Acabei de descobrir como. Eita, que incrível! Melhor assim. Aí. Eu não sei se eu tô posicionando direito, não. Pessoas lá atrás. Bom. Eu ia dizer sobre a escola. A importância dela. Que agora eu não sei. Ah, isso é incrível, né? Fazer o que a gente tem preguiça de fazer. Agora deixa eu ver. Você tá gravando o quê? Bom, agora eu vou falar um pouco mais. Aí, consegui posicionar, mas eu tenho que ver se eu não estou parecendo. Se eu estou parecendo. Vamos ver. Ai meu Deus, eu tô muito feliz, a qualidade ficou incrível. Só não pode cair. Não, não vai cair. Oh, que legal! Deixa eu ajeitar. Sempre ajeitando. E agora, será que tá escuro? Se tiver escuro, aí vai ficar escuro. Nossa, mas eu tô muito feliz. Caraca, a qualidade do meu celular é tão boa. Eu, por muito tempo, fico usando só a câmera da frente. Eu não paro pra perceber como a de trás é maravilhosa. Bom, acho que eu vou começar a falar um pouco mais. Uma coisa que eu tenho que melhorar é falar um pouquinho mais alto. Às vezes não. Eu meio que me acostumei a falar muito baixo, sabe? E isso vem com sérios problemas na comunicação e no cotidiano, porque se você tá sempre falando baixo, em toda situação, você não vai ser tão escutado. E eu não quero entrar muito nesse assunto. Bom, eu não sei, eu acho que agora é só mais uma conversação mesmo entre mim e vós. Agora está tendo um barulho de motor. Isso me faz pensar sobre uma coisa muito interessante. É que eu poderia estar falando, nossa, um motor não vai ser muito bom no vídeo. Mas na verdade, tudo que acontece tem um motivo para acontecer, ou a gente pode tirar um motivo disso, algo bom. Tudo, por exemplo, ao invés de parar e reclamar, a gente pode pensar como isso é positivo e no que isso nos traz que a gente tem que fazer. Pra mim, eu vejo algumas coisas que isso é bom. É bom porque eu preciso expor mais a minha fala e falar mais alto e parar pra perceber que para denotar mais o meu tom de fala, porque embora eu fale que eu preciso melhorar o tom da minha fala, eu ainda continuo falando baixo. Aí eu vou diminuindo, eu começo alta, aí eu vou diminuindo a fala, até um momento que nem eu consigo me escutar direito. Isso é complicado. Ah não, exagerei. Eu consigo me escutar bem.
Mas tem hora que eu falo tão pra dentro. É isso. E o outro é que eu preciso andar. Se eu quero realmente parar, sentar e conversar, eu acho que na hora que a gente tem pensamento sobre, por exemplo, filosofia, isso não é uma coisa que acontece, é uma coisa que não é que acontece naturalmente. Não é uma coisa que você para, senta e tenta, tipo, extrair do seu cérebro, assim, como que eu posso explicar? Acontece naturalmente nas ocasiões da vida. E se eu quero ser uma filósofa e passar isso para o mundo, algumas partes, né? Eu tenho que aprender a projetar minha voz. E além de projetar minha voz, andar com os instrumentos de meu estudo e trabalho, que é o microfone. É uma coisa bem importante. E é sempre estar preparado, né? Para toda ocasião. Isso é muito interessante. E parando para perceber, eu acho que eu vou começar a falar um pouco mais de mim, assim. Bom, ultimamente eu tenho criado muita coisa legal, no sentido de coisas que podem ajudar a humanidade. Eu acho tão estranho, assim. Quer dizer, não é estranho. O que eu vou falar agora é sobre a questão do prazo que cada produto tem de funcionamento. Tudo que vem das fábricas, elas têm um tempo limite para estragar. E não porque o produto ele consegue durar até isso, mas sim porque eles fazem com que ele dure até determinado ponto para que você tenha que comprar outro produto e assim continue rodando este mercado, esse reciclando. Aí isso puxa no que eu queria falar, de que as coisas não estão sendo palavras, natural. Talvez não seja natural a palavra, mas sim, não estão sendo genuínas. As criações estão sendo para serem produzidas em massa e não para serem algo funcional e algo que você queira passar para a sociedade, já que o sistema econômico que a maior parte do mundo utiliza é o capitalismo e que este, por sua vez, tem como sua principal função produzir e lucrar, sem visar realmente a sociedade, as necessidades sociais e a qualidade de seus produtos. Eles passam por cima de vários critérios sociais para conseguirem atingir o que querem. Eu estava vendo aqui agora, por causa que eu coloquei meu celular numa pedra. Se, caso ele caia aqui, seria mais difícil de pegar. Só que eu acabei de ver que não tem como pegar ele caso ele caia. E ele não vai cair por causa que ele está muito bem posicionado. As afirmações fazem total diferença. Bom, e isso entra com o meu raciocínio de que eu crio umas coisas tão legais, assim, um quesito científico, filosófico e também produtos para ajudar a sociedade, que eu falo, caraca, e eu fico pensando, poxa, são umas coisas tão básicas no nosso cotidiano que dá pra melhorar. Por que elas são feitas dessa forma? Por causa do sistema capitalista. Isso é complicado. Não, por causa do sistema capitalista. E parar pra ver como que o sistema capitalista atrapalha tanto a nossa sistema capitalista, tá certo, atrapalha tanto a nossa vida, a quesito de qualidade de vida. Eu falo do sistema capitalista por causa que ele é o maior sistema econômico do mundo, mas não porque tem essa disputa, né, entre capitalismo e socialismo, mas eu não tô falando no critério de um melhor que o outro. Na verdade, eu acho que os dois têm qualidades e têm grandes defeitos. O que tem que acontecer é ter uma junção de todos os sistemas já criados para unificar e criar uma coisa melhor, desenvolvendo uma sociedade sustentável para a humanidade. Só que
Aí a gente fica sempre nessa briga de capitalismo e socialismo. O que eu vejo muito na sociedade, ou você é capitalista, ou você é socialista, ou você é da direita, ou você é da esquerda, como se não existisse leste, sul, nordeste, ai que pássaro lindo, sudeste, centro-oeste. Existem várias direções, o mundo não é dividido em dois. Essa divisão acontece por alguns fatores que a gente tem sempre que ter em mente. Que é o principal, é para dividir a sociedade. Porque enquanto a sociedade está se preocupando, qual que é o melhor sistema? Capitalista ou socialista? Parece até aquela brincadeira que a gente faz com criança, para que a criança tenha que escolher uma das opções que a gente quer. É isso ou é aquilo? Isso é uma forma até de manipular, é uma forma de manipular as pessoas, por causa que você está limitando as opções em duas, para que a pessoa não pense em outras escolhas, para que coloque tipo uma tampa de cavalo no olho delas. O que é o que acontece na sociedade. O topo da pirâmide social, a elite e tudo mais, elas têm bem definidas isso e criam essa divisão social entre capitalismo e socialismo, porque elas estão sendo beneficiadas de qualquer jeito. Nossa, aí entra várias questões muito interessantes e desinteressantes ao mesmo tempo, se parar pra pensar que isso atrapalha muito a sociedade. Mas assim, eu tô entrando em muitas questões agora no meu pensamento e deu gancho. Bom, esse era um dos motivos dessa divisão social. Isso ajuda a sociedade, ajuda os que querem que a sociedade esteja dividida entre socialismo e capitalismo. Porque enquanto elas estão brigando entre qual é melhor, ao invés de unificarem e tentarem criar um melhor, eles estão usufruindo dessa treta e fazendo o que bem querem com toda a massa populacional do planeta. O que eu ia dizer, que eu me interrompi, é de que, não faz diferença o sistema, se for capitalismo ou socialismo para eles, porque eles criam isso, embora a gente pense que a manipulação já existe. Como que eu posso voltar no meu raciocínio anterior? Não sei, estou a pensar. Eu tenho que começar a fazer uma coisa também muito interessante. É listar o que eu penso por tópicos, para quando eu for falar eu não me perder nos tópicos. Opa! Eita, caiu.
Pronto. Ai, eu acho que tá ok. Bom, ao mesmo tempo que é uma conversa, é um esclarecimento de muitas coisas, né? Eu vejo tantos passarinhos por aqui. Ai, que legal. Um, dois, vários, quatro. Eu acho que é um ninho de passarinhos onde que eu tô. Bom, eu estava dizendo sobre o sistema capitalista e que quando eu estou dizendo sobre que o sistema capitalista é muito prejudicial para a sociedade humana, não estou dizendo que o sistema socialista ou socialista ou socialista, muito ou outro ou parente do socialismo, que é após o socialismo, que é o comunismo, seja bom ou seja ruim, porque os três têm as suas qualidades e defeitos, talvez até proporcionalmente. A questão do capitalismo, é que ele é um sistema econômico mundial de controle à massa, que foi empregado muito bem. Aí eu falei assim, agora, de que ele não é bom. Tem muita gente que sente que ele é bom, mas assim, ele é bom pra quem? Pra quem conseguiu ter uma estabilidade na vida ou para a maior parte dos brasileiros que não tem uma qualidade de vida boa e nunca teve estrutura para crescer e ter uma qualidade de vida. Existem as exceções de pessoas que conseguiram crescer, mas mesmo assim a luta é muito maior, não devia ser isso, não devia. Não, entra no quesito até meritocracia, né? Meritocracia, associação de que quando você. É sempre uma comparação. Eu mesmo fico pensando nas pessoas que vão comparar quando eu falo assim, tipo a música. O de cima sobe, o de baixo desce. Quando eu penso por esse lado, aí eu mesmo fico pensando nas pessoas que vão pensar e vão falar, não, mas teve gente que lá no fundo pegou e subiu e cresceu, a questão é você se esforçar, mas não é, por causa que a gente desconsidera que a meritocracia num capitalismo, onde todo mundo começa desproporcionalmente com realidades diferentes, com problemas familiares, problemas ambientais, econômicos, sociais, e vários problemas além disso em sua vida, do colégio, estrutura, em vários quesitos. Cada um tem o seu problema, mas cada um também tem a sua mentalidade, o seu jeito de ver, mas isso tudo é influência do ambiente que a pessoa vive. É o que acontece, é o que é passado desde que ela nasceu. E não tem como entrar no quesito que ela conseguiu, mas aquela ali não conseguiu porque ela não fez o suficiente. Se tentar, consegue. Depende de quem você segue. E aí que tá um grande outro problema. Sabe, quando a gente pensa em elite, lá no topo, a gente pensa nos ricos. Mas aí a gente fecha os olhos e para pensar só em rico, mas não é. Assim, o que os ricos, mas estou falando rico mesmo, falando gente que tem muita grana e que tem um grande capital gigantesco e que com aquilo movimenta trabalhadores, pessoas e tipo, eu nem sei se eu posso falar o nome aqui, mas eu só vou falar primeiro o B e o R do Black. Não sei se eu posso falar mais que isso, né? Eu tô falando tipo essa, não é uma empresa, é uma comoção. Então, o que elas influenciam? A questão delas serem ricas é só isso? Não, é porque elas também elas têm uma carga na questão televisiva, no que é passado para a população assistir.
Você já parou pra pensar por que você fica... Olha, o avanço da tecnologia é uma coisa maravilhosa. A sociedade humana poderia ter se desenvolvido consideravelmente, só em pouco se desenvolveu, mas o que eu quero dizer é que ela poderia ter ido mais longe ainda se não tivesse problemas como o vício na tecnologia. Isso é algo inovador. A gente consegue... Gente, que pássaros lindos, meu Deus, azuis. O problema desse desenvolvimento tecnológico é que ele veio com uma manipulação, de certa forma. Tá me faltando palavras para expressar melhor. O que acontece? O celular e as redes sociais e muita coisa que vem embutida nele é feito de uma forma para que você se vicie. É assim que as redes sociais funcionam. Para eles ganharem dinheiro, eles têm que prender sua atenção. E eles fazem isso usando todos os mecanismos cerebrais que eles sabem, que eles sabem sobre a mente humana, tudo que eles sabem. Por exemplo, essas empresas tecnológicas, elas gastam mais com pessoas que entendem sobre a mente humana do que com realmente a parte tecnológica. Por quê? Porque do que adianta você ter a parte tecnológica se você não saber como influenciar a cabeça de alguém para a pessoa ficar viciada, para você conseguir manipular ela, manipular o que ela assiste, o que é melhor e o que não é, ela assistir. Isso é bem complicado. Por exemplo, as redes sociais. Os artistas que a gente segue, o que é passado pra gente, o que é as normas que a gente tem que seguir até mesmo para influenciadores que querem crescer no mercado. Essa maneira de consumir e de produzir é feito de forma para prender as pessoas, mas não só para prender, porque eles estão visando e ficar rico nem nada do tipo, nada do tipo não, isso também. Mas o principal é por causa que enquanto você estiver sendo com seu rosto sendo manipulado, fechado em uma tela e se preocupando com, por exemplo, BBBBB, você não vai estar olhando para os outros âmbitos sociais que têm de ser vistos. E também, além de não estar olhando, você também não vai procurar aumentar o seu conhecimento, porque ali já está sendo uma fonte de prazer para você. Adquirir conhecimento é uma forma de prazer incrível. O ser humano gosta de aprender, a gente quer sempre estar aprendendo, evoluindo, criando, transformando o nosso ambiente. Só que, se a gente encontra prazer, este mesmo prazer, a dopamina, de outras formas que a gente não precisa se elaborar tanto, e a gente já está vendo que já está mexendo com a parte televisiva, com a nossa parte visual, a gente não vai querer transformar, aprender, criar o nosso ambiente para algo melhor, porque já está bom. A gente vai criando um conforto com base na tecnologia e esse é o grande problema. Não vai ter atitude. Por exemplo, cara, uma coisa que está acontecendo assim na minha cidade que eu tô... Chegou o problema ambiental de São Paulo aqui. Agora o local está todo cheio de fumaça, nublado, fechado. É uma poeira, o nariz está ruim. E mesmo assim a gente está seguindo a vida. A gente está vendo acontecer os problemas que a gente sempre falou que existiriam. E agora de forma mais grande, por quê? Porque aqui na cidade onde eu moro, não existe empresas poluentes, porque é uma cidade que tem a maior hidromineral do mundo, assim. Questão hidromineral, circuito das águas, eles não deixam que construa coisas que podem atrapalhar o meio ambiente do local.
Mas por conta de São Paulo, por conta daquilo lá tá uma defasagem, isso veio pra cá. Então, assim, pensa, se aqui não tem poluentes, mas mesmo assim tá vindo poluentes de outros lugares, além das queimas que estão chegando, está deixando o ambiente horroroso e a gente que está respirando isso, morrendo com isso, morrendo, passando mal, porque isso vai afetar a nossa saúde, né? E diminuir nossa qualidade de vida e nosso tempo de vida, parar pra pensar. É sinistro, porque a gente. Porque assim. É isso que eu falo com a questão de que a gente tá vendo o que já avisaram há muito tempo. Porque com. Como que fala mesmo? Enquanto não é com. O pimenta no olho dos outros é refresco. Tem outras expressões. Mas assim. Como é uma cidade menor, pra gente não é um grande problema. Mas pra outras cidades isso é todo dia. Mas nem é por este âmbito, e sim de que tá expandindo, tá saindo de um local, tá indo para outros, está circundando por aí. O problema está aumentando gradativamente. E é aí que tá a grande questão. O quanto que a gente tá fissurado em um aparelho e tendo que estar sempre conectado, porque a gente não está vendo o que está acontecendo ao nosso redor. E isso está acontecendo agora, sabe? Na nossa sociedade agora. Só que parece que as pessoas não é questão, quer dizer, não é culpa. Não existe uma real culpa. Quando a gente procura culpado, a gente fica sempre colocando a gente no ponto de vitimismo, no ponto cego e apontando o dedo, enquanto eu sou culpada, você que está me assistindo é culpado, todo mundo é culpado, porque a gente faz parte da sociedade. A gente está incluído, a gente nos exclui às vezes, sabe? Ai, mas a sociedade faz isso, ai, mas o governo, a gente é o governo. Se o governo tá do jeito que tá, a culpa é minha, a culpa é sua, porque a gente é a sociedade, a gente pensa que a gente é individual e aí a gente esquece que é o indivíduo que junta e cria uma população, cria o social, sabe? Se não, e não tem que existir, tipo assim, Tá, mas isso aí é pensamento pra outra hora. A gente, nós seres humanos, como sociedade brasileira, sociedade global, né? Não pensamos muito nessa questão. Isso é uma grande problemática. Mas a gente não pensa, por quê também? Por conta de que a gente adquiriu esse sistema de controle. A gente tá com ele na mão, todo dia, andando pra lá e pra cá. Todo dia sempre ligando o celular, mexendo assim, passando horas. E sem perceber o dia se vai uma vida. Sabe? Aí isso tudo junta com o que eu tava falando com relação ao avanço da tecnologia, que é a parte mais. Na verdade é triste, porque assim, se parar pra pensar que a gente seria outros povos maravilhosos, se a gente tivesse evoluído junto com a tecnologia, mas não. Embora houve não. O principal, o abundante foi o controle que a tecnologia teve sobre a nossa vida, tanto que hoje em dia eu não consigo me imaginar sem o celular, já que eu cresci nessa conectada de certa forma. E eu quero pontuar isso para depois falar sobre essa falsa conexão que a gente sente com o mundo. Quer dizer, embora a gente possa se conectar com qualquer lugar, com qualquer pessoa de qualquer lugar, a gente não se conecta com as pessoas mais próximas da gente, que a gente nem para pra pensar que tem um universo gigantesco, incrível, que pode ser explorado, tá do nosso lado, sabe? E
isso vai ser desenvolvido mais pra frente, mas o que eu quero dizer com primeiramente, antes disso, é de que a sociedade, eu não vejo a sociedade como algo perdido. Porque ainda existem pessoas que conscientizam, existem conscientizadores e existem conscientizados. E todo mundo está englobado numa coisa só. Eu iria até para um lado espiritual, mas esse não é o foco. Eu diria agora que somos todos um, querendo ou não. Mas isso é outra hora também. Bom, de certa forma agora, quando eu fico conversando aqui, eu acabo esquecendo. Isso eu tenho que lembrar dos tópicos quando eu for falar, pra mim não me perder no meu diálogo e não virar uma coisa monótona. Mas, bom, se a tecnologia não tivesse vindo com isso, a gente estaria em outro patamar da evolução humana. E caraca, isso é até estranho de parar pra pensar, né? Poxa vida. Mas não que isso não possa acontecer. Só que a gente primeiro tem que frisar a raiz do problema, que a raiz, sabe, é equivalente ao tamanho da árvore, ou até maior. E ir acabando pela raiz e consertando as coisas, por causa que o que eu vejo assim, com a minha experiência de vida, minha experiência de 17 anos neste planeta Terra, é que a gente tenta, como sociedade, solucionar vários problemas sociais, mas nunca o foco deles, por vários motivos. Por quê? A sociedade está incubada e o que ela vê é o que é passado. E o que é passado, quem passa são os que têm o poder de controlar e de tudo mais. Que é o que eu já falei. E aí a gente acaba se perdendo no nosso caminho de melhorar. Porque estamos aqui nessa... entra no conceito até da vida, sabe? Do que adianta? Eu vi isso uma frase no meu caderno, que eu faço eu, sem querer me aprofundar nisso, mas eu escrevo umas frases filosóficas no meu caderno para usar para provas e também para mim refletir. A frase foi sobre de que do que adianta ser um sábio se isso não servir para um quesito social, isso não ajudar a sociedade. Não, assim, no sentido de que para uma causa social. A gente gosta de ajudar as pessoas também, como... Cara, o ser humano ele só existiu até agora, né, no planeta porque a gente vive em sociedade. Só que aí a gente meio que tá deixando sermos controlados e ficar no que eu falo até Matrix para os mal entendidos. Controle excessivo, capitalismo, celular, reduflação, né? São vários tópicos, na verdade. Eu estou falando e falando. Nossa, cada pássaro maravilhoso. Como não perder as falas? Agora vem um listrado aqui. Um pássaro listrado. Bom, existem várias questões que precisam ser resolvidas na sociedade, mas a que eu vejo que é a principal de tudo, eu acho que é a base mesmo, é a educação. Mas ela envolve vários critérios também. A conscientização populacional. E aí vai para uma outra coisa, a união da população. A união da população. E um senso espiritual e colaborativo. Antes de tudo,
filosofia. Pode ser a base de tudo, se parar pra pensar. Porque isso liga tudo. Se a gente não entende o nosso papel no planeta e o que a gente quer fazer, a gente não é conscientizado e carrega a nossa vida inteira preconceitos de várias coisas, do que a gente tem que ser e do que a sociedade é e do que temos que fazer, o que não temos que fazer e várias coisas. Se isso acontece, não existe uma colaboração e união social, porque todo mundo pensa. O problema não é pensar diferente. O problema não é não ter essa conscientização de que pode se pensar diferente e colaborativa ao mesmo tempo. Essa união social de entender as necessidades do outro, isso vem de um autoconhecimento. Nossa! Tudo conectado em uma coisa só, e a principal é primeiro a gente resolver conosco. Porque se a gente entende a gente entende o outro, e a gente entende a sociedade, e não é só... E o outro, se ele entende de si, ele entende do outro, porque ele vai começar a olhar para o outro, ter empatia, e tem a outra palavra que eu esqueci, e é assim que se forma uma união social. E aí, vai para o âmbito escolar, onde os valores, eu acho que é o mais importante, que é o que é passado na escola. O sistema escolar é arcaico, ele não nos dá valores, tanto quanto deveria, mas o que muda isso é o individual, é os professores. Existem sempre aqueles professores que estão lá e são a semente que injeta no aluno a base do conhecimento e um amadurecimento em suas virtudes. E é aí que tá. Às vezes a gente pensa numa questão toda robusta, papel, documentação, um sistema, melhorar a escola, melhorar o negócio, mas às vezes a gente, querendo ou não, a conexão não existe a conexão humana é entre humano e humano. É isso que é o mais importante, sabe? Eles conseguem sair, eles destrincham, não sei se existe, mas eles saem do papel e muitas das vezes passam para o aluno o que não é recebido em casa. E aí que tá, o aluno que um dia vai ser a família de uma criança que está na escola. Essa família com os valores de um professor. O professor é a base da sociedade. E mesmo assim ganha pouco, olha só. E aí que tá, olha só como... E aí um grande problema também, além os ricos, que eu falo assim, tipo, a Black, o governo, que o governo somos nós, mas embora tudo isso, as pessoas que controlam tudo, elas nos manipulam pelos programas televisivos e também tirando da gente o mais importante, sabe? Que é a educação. Mas assim, no âmbito escolar, na estrutura de uma escola, na influência e ajudar um professor a poder passar algo para os alunos, porque eles não querem, se parar para pensar. Eu poderia entrar em tanta coisa agora, em tanto pensamento agora, deixa eu ver aqui, eu tenho que fazer o que eu tinha falado, aplicar uma lista, para mim não me perder no meu raciocínio. O principal disso é que se a gente melhora a escola para o professor conseguir se desenvolver no âmbito escolar, ter uma flexibilidade e poder passar as virtudes e valores corretos e serem realmente profissionais que estão lá para ser, sem os problemas que a gente coloca, que são as barreiras, né, governamentais e econômicas, isso se expande. É tipo um trabalho de formiguinha, que a gente pensa que é pouco, mas quando a gente vê, na verdade é o que muda, sabe? É algo que
é uma questão que ela se multiplica. É de você muda um, esse um muda dois, esses dois muda quatro. E quando vê, se espalhou por toda a sociedade. E é isso que tem que ser feito para que haja essa mudança no sistema em que vivemos. Este que foi feito para ser assim, para ter todas as crises sociais que há. Ao mesmo tempo, na linha do processo, olhar para o outro. Tão estranho pensar que o fator principal para a mudança que a gente tanto quer na sociedade é a nossa mudança intelectual, racional, espiritual. E foi esse raciocínio desenvolvido com base em algumas criações minhas que facilitam a vida das pessoas. Foi isso. Namastê.